Oi, pessoal, eu sou a Bianca, integrante do Comitê Vozes. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro, evento, né, online. Você Conta no Vozes, organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Campinas. Hoje a gente tem o prazer de ouvir e compartilhar a história da Ana Lúcia Vasconcelos, mas já deixo aqui o meu muito obrigada para Gisele Favari, nossa intérprete de línguas. A Ana Lúcia Vasconcelos é de Campinas. Ela é atriz, ela foi, ou é, né, Ana? Vai depender aí do ponto de vista, atriz, jornalista, escritora, e vai compartilhar um pouquinho com a gente o tema Quando a Vida Pede pela Espiritualidade. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. E eu acredito Obrigada. que você já foi uma mulher. Eu vou começar a pergunta já introduzindo, né, Ana? Atriz, jornalista e escritora. Como é que foi essa experiência de ser uma mulher à frente do seu tempo, Ana? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, de vocês. E é o seguinte, eu nunca me senti à frente do meu tempo. É interessante isso, né? Porque eu fiz. E era um tempo diferente de hoje. Que é assim, a década de 60, eu comecei a fazer teatro aqui em Campinas em 63. Enquanto fazia meu curso de ciências políticas e sociais, da cultura. Fiz durante alguns anos, depois em 77 a gente fundou um grupo dentro deste TEC, do Teatro Santa Catarina, nós formamos um núcleo, saiu um núcleo que fundou um outro grupo que pretendia ser semiprofissional, chamado Grupo de Teatro Rotunda, que existe até hoje. Eu me inscrevi dele há muito tempo, mas eu ajudei a criar. E nós montamos Electra, de Sófocles, uma tragédia grega. Então, eu comecei assim, teatro e, sem saber, eu estava começando jornalismo, eu fazia assessoria de imprensa, tipo, já gostava de escrever. Então, a diretora, tia Tereza Guiar, ela tinha uma página no jornal, tipo, no Diário do Povo. E quem gostava de escrever já começava a escrever sobre as peças. Então, foi assim que eu comecei a escrever em jornal, sem nenhuma pretensão. Eu não tinha, assim, projeto, vou fazer teatro, vou fazer jornalismo, nada disso. Coisa da minha vida, que eu peguei de uma forma totalmente espontânea. Nem meu curso eu escolhi. Eu ia fazer filosofia. Cheguei no guichê da PUC, falaram assim, hoje, esse ano, não tem o primeiro ano de filosofia. Eu falei, ah, não vai ter? Não, tem um curso novo chamado Ciências Políticas e Sociais. Eu fiquei pensando uns 5 segundos assim, e falei, tá legal, vou fazer. Você acredita? Então, minha vida foi toda assim, nada programada. Porém, na sequência dos acontecimentos, eu achei que foi muito bom esse curso, porque eu chamo de tem largo espectro, que abrange várias coisas. Política, economia política, sociologia, antropologia. Então, para o jornalismo, depois, eu não sabia o que ia fazer, foi muito útil, entendeu? Não, eu fazia as coisas da minha vida assim. E, como você falou, eu nunca senti isso, porque a década de 60 foi gloriosa, uma década maravilhosa, revolucionária, e vamos continuar lá. Então, em 67 montamos Electra, eu comecei a escrever sobre tragédia grega. Aí já de materinhas, de noticinhas, eu passei para artigos no jornal sobre tragédia grega. Eis que a editora Abril estava saindo de 2 salas para o prédio, depois da Marginal Tietê. Nós inauguramos, aliás, 7º andar, para o lançamento da Virgem, promoveu um concurso para os, como eles chamavam, jovens talentos do Brasil inteiro, para Abril em geral. Então, eu entrei nesse concurso, do qual participaram 2.000 pessoas, e no final ficaram 100 classificados. Eu estava no meio dos 100, e tinha também jornalistas já experimentados até, que participaram junto, e o meu dossiê, o que, que foi? Os artigos sobre tragédia grega que eu escrevi aqui. Então, eu comecei o teatro e o jornalismo juntos, sem saber, entendeu, o que eu estava fazendo, entender minha futura profissão.
Aí você falou qualquer coisa de. Enfim, aí eu fiquei entre você e não fui para a Veja, nem todo mundo foi na Veja. Foram distribuídos, digamos, para os vários fascículos e revistas Abril. E era uma época, uma década, digamos, maravilhosa. Estava assim, o Brasil era uma outra coisa, gente. Por isso que na hora que você fala à frente do seu tempo, era um tempo que não é esse tempo, tá vendo? Eu acho, era um tempo maravilhoso de riqueza, de riqueza assim, de jovens, de pessoas, de valores muito diferenciados de hoje. Mesmo que a gente estivesse numa ditadura, estávamos numa ditadura. Foi punk, sofri pra caramba, não foi mole, mas era uma época de florescimento da cultura e da arte, né? Todas as artes, música, literatura, cinema, teatro, grandes, e no mundo inteiro também. Essa década foi revolucionária, né? Então, eu vivi essa época. Isso aí. E minha família, você perguntou, né? Minha família era liberal. Eu tive problema. Gente, essa palavra, preconceito contra a mulher, sei que existe, mas nunca sofri. Eu nunca sofri. Agora, eu sinto que eu fui uma pessoa privilegiada nesse sentido, de ter tido esse grupo de teatro. Depois, assim, a Teresa Guiar, que era a diretora do grupo, era uma pessoa muito, até ela foi viva até hoje, muito criativa, tal, entendeu? Então, e, eu também conheci em 68 uma pessoa que foi importante na minha vida, importantíssima. Foi a Hilda Hilst, sobre quem escreveu um livro, saiu em 2018. Vamos fazer um salto aí. Porém, ela, assim, super à frente do tempo dela, tipo, porque ela nasceu em 30, né? Ela era uma totalmente fora. Mas eu fazia parte do grupo ali que frequentava a Casa do Sol com artistas, e foi um grupo também que nunca mais tive na vida. Né? Eu tive, Ô, digamos, um Ana, privilégio. quando a Eu gente convivi. coloca essa questão da mulher à frente do tempo, e que legal que você puxou isso, né, essa questão do apoio da família, porque realmente, né, naquela época, se você não tivesse aí esse, esse estímulo, né, da família apoiando e de encontrar as pessoas certas para viver essa fase dourada, talvez o desfecho da história seria um pouquinho diferente, né? Mas a minha família, meus irmãos, por exemplo, faziam teatro infantil, sabe assim, a família inteira fazia. Minha avó fazia os figurinos, você acha? Minha avó que fazia alta costura, ela fazia os figurinos. Então, era todo um negócio engajado. Eu sou uma família ligada, né? Ligada na Que arte. legal. É estímulo de todos os lados, né? E conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua conexão, né? Você teve todo esse início de vida, vamos dizer assim, essa fase dourada, né? Em São Paulo, você comentou, já trabalhando com empresas, né, que depois se tornaram grandes indústrias, né, do jornalismo, do teatro. E aí a chave, plim, virou, né? E aí, eu É, acho que até puxando um pouquinho o tema do nosso bate-papo, essa questão da espiritualidade. Como que aconteceu? Você falou um pouquinho da Ida, né? Teve algum bom. clique aí? Uhum. Então, é o seguinte, eu casei, né? Eu falei dessa parte pessoal. Eu casei e tive dois filhos e perdi um filho. Perdi um filho em 96. Bom, eu falo perder, mas como eu sou uma pessoa espiritualizada, eu falo que ele está na eternidade. Tem um filho na eternidade e uma filha aqui, nesse plano. Mas eu já estava voltando, mas teve todo um lance de abril, eu fiz freelancer para montes de outros jornais e revistas. E uma coisa que eu queria falar também interessante, eu me encontrei fazendo freelance, entendeu? Trabalhei nas redações, mas de repente eu descobria que trabalhando em casa sozinha eu rendia muito mais. E eu Já cheguei a estava fazer uma home freelance office. e na década de 80 do século XX, com máquina de escrever, sem computador. Então, hoje eu estou acostumada com home office, sei lá, há muito tempo.
Porque também outro detalhe, então, agora você faz isso em São Paulo, você fazia naquela época. São Paulo é o departamento, né? E, enfim, foi quando eu comecei a escrever peças também, estão devidamente paradas, tem muitas, várias peças, que era a minha desculpa. Ah, eu não vou ficar numa redação, porque eu tenho que escrever nas peças. A desculpa para mim, mas é porque o meu temperamento, entendeu? Na verdade, eu curti. Então, escrevendo em casa sozinho, silêncio. Mas aí, eu separei, meus filhos vieram morar com meu ex-marido, bem jovens, eu fiquei muito abalada. Então, dos anos dourados para os anos de chumbo da ditadura, passei por um outro sofrimento, que era ficar sem meus filhos. Ela falou, tá ali mesmo, é perto de São Paulo, né? Mas não é bem assim. Estava sem a convivência deles, aí isso se abalou muito. E, de repente, eu comecei, já era sempre muito mística, sempre desde a adolescência. Eu lia místicos católicos, eu nem me dava conta, eu curtia, sabe? Eu lia Freud, lia outros filósofos, lia também místicos. E eu sempre fui mística. Então, essa coisa da espiritualidade já foi sempre muito, fez parte de mim. Só que eu fiquei católica por causa da família e tal, não forçada, mas até 15 anos. Depois eu me afastei dessa igreja de origem e fui estudar outras religiões. Sempre fui uma estudiosa de religiões. Então eu estava numa busca assim, né, de Deus, assim, e tal. Quando é, nessa coisa aí de sofrer, de ficar sem meus filhos, eu me deu o impulso de entrar numa igreja um dia, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo, onde eu morava no Paraíso. Eu brinco, já morei no Paraíso. E, mas não entrava em igreja. Resolvi entrar e, porque eu fiquei sabendo que lá eles faziam canto gregoriano. Eu achei que ia ter um curso, alguma coisa assim e tal. Entrei aí, é outra história que eu conto para vocês. E foi o começo da minha mudança, sem eu saber, já para uma conversão, conversão, digamos, mudança de caminhos para a espiritualidade mais plena, digamos. E eu comecei a frequentar essa igreja e o padre lá, muito carismático, como diretor espiritual. E aí eu comecei a voltar a frequentar os sacramentos e tal. Eu não estou doutrinando ninguém, né? Estou falando a minha história e, e, eu, e essa é o que aconteceu comigo. Fiz, continuei depois, mas eu continuei, fiz mestrado americano e fui até para o Rio, uma amiga minha, carioca, alemã, que tinha convivido comigo aqui em Campinas, me convidou para passar uns tempos lá. Passei uns tempos lá no Rio, frequentei muitas igrejas maravilhosas e continuei nessa. Então, foi uma coisa assim, digamos, sem volta. Sem volta. Foi. Mergulhei, digamos, de cabeça e comecei a estudar. Porque quando você vai escrever sobre, tem que estudar. Né? E eu já tinha uma memória da infância, que eu lia a Bíblia da minha avó, sabe assim? Então, os arquivos aqui já tem umas coisas gravadas, já precisa ler um pouco de história da igreja, história do judaísmo e tal, enfim. Mas aí a morte do meu filho foi chocante, lógico, mas eu estava aconchegada, digamos, já, uma coisa, porque também eu tive teve um outro lance aí na sequência da minha conversão, eu traduzi um livro sobre as aparições da Virgem Medjugorje, que me foi impressionado pelo primo da Hilda, um cara que já morreu, um famoso musicista, José Antônio Almeida Prado, e é todo um lance milagroso também, sabe? As coisas comigo acontecem assim, eu sigo as instruções, digamos, sabe? E eu fui inspirada, eu estava em São Paulo, fui inspirada a voltar para Campinas para ficar um tempo aqui. E aí fomos para o Almeida Prado no Shopping Guatemi.
e ele me fala de Medjugorje. E eu já na hora eu fiquei chocado, escapelado e tal. E jornalista não pode ver uma matéria, né? Falei, vou te entrevistar. Só que aí demorei um tempo para encontrá-lo. Fui ficando em Campinas, na casa do meu irmão. Até que encontrei, a matéria saiu depois na revista Arte. Mas eu comecei a frequentar cursos, grupos de oração com ele e Uhum. missa, na missa com ele. E o pessoal falava de Medjugorje direto. Medjugorje é um vilarejo na atual Bósnia Herzegovina, antiga Iugoslávia, e onde a Virgem Maria aparece há 41 anos, desde 81, 46. E aí eu fiquei apaixonada pela Nossa Senhora de Medjugorje. Ah, Nossa Senhora de Medjugorje é diferente? Não, é Nossa Senhora de sempre, só que com o carisma especial de Medjugorje. E aí o livro chama Eu Vejo a Virgem, Eu Vejo a Virgem. Quem fala isso é uma das videntes, a Virgem São Paulo. E o livro é uma longa entrevista do Frei, Uhum. já falecido, Ian Kubala, Frei Tuá. Entrevistou a Vítica longamente, o livro, onde ele fala das 1.100 primeiras aparições de Vertigónia. O livro é importantíssimo, eu não sabia que ele era importantíssimo. Eu fui inspirada pela Virgem mesmo para traduzir, porque o Homem para mim emprestou, ele trouxe da Europa. Eu comecei a ler e fui inspirada a sentar na máquina de escrever do meu irmão que eu tinha dado para ele, estava na casa dele, e comecei a escrever, comecei a traduzir. Isso ficou a coisa mais importante da minha vida. Você vê, parece tudo muito louco, né? Minha vida parece tudo muito louco. E Ah, eu na fui morar em verdade, Mogi, não, desculpa, onde Ana. onde minha mãe estava morando, você acha? Ela é de lá, voltou para lá, jamais imaginaria, para morar em Mojimirim. Para mim era tudo, era assim, meio chocante, mas eu ia em frente, tá ligado? Porém, imagino que as pessoas que viam ficavam escandalizadas. A mudança vem de choques, não é? Calma, né? De vez em quando a gente precisa chocar para as coisas acontecerem, para mudar. Ô, Ana, para a gente até fechar o nosso bate-papo, e pegando um pouquinho do que você colocou do livro, pessoal, a gente teve um bate-papo antes, a Ana até comentou que uma das edições de um dos livros que ela escreveu, em 2020, bem no início ali da pandemia, se esgotou. E a Não é gente estava esse, falando. não, é esse que vocês votaram. Eu vejo a Tá, ela Virgem. já vai contar um pouquinho aqui. E aí, até para fechar, Ana, falando um pouquinho da dor, dessa busca, né? É um momento até que a gente está vivendo como de vida mesmo, né? Essa questão da pandemia e várias coisas acontecendo. Então, tem momento que, independente da religião, a gente consegue se manter, e tem hora que a gente se perde, né? Parece que a gente fica o tempo todo oscilando em questão à espiritualidade. É, o que você diria para as pessoas que perderam a fé, que de repente estão numa fase que não estão Nada. conseguindo encontrar? Porque é o que você colocou, a sua busca, a sua mudança veio de não uma tragédia familiar, mas ela veio de um momento onde você precisava de um outro apoio, porque de repente ali aquele consolo, ele desapareceu. Então, você precisava buscar. E normalmente acontece isso com a gente, né? A gente busca no momento de dor, normalmente. É difícil Normalmente. a gente buscar no momento de amor, onde está tudo bem. E eu acredito que isso faz muito parte do ciclo de aprendizado. E aí eu queria que você fechasse essa conversa com a gente falando um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que perder a fé, eu acho que bom, a fé é um dom de Deus, né? É um dom. Uhum, Então, eu não diria assim que as pessoas perderam a fé. Eu vejo hoje, a gente viveu realmente um momento grave da humanidade. Segundo meus estudos e tal, são os últimos tempos. Não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo, uhum, de um momento, como Jesus fala numa revelação, depois das aparições, depois desse livro, eu continuei estudando aparições
e fui para revelações, para modernos profetas. Jesus fala pelas tantas, para o moderno profeta, que é o fim dos tempos de iniquidade. Então, eu vejo assim, você não tem fé? Pede o dom da fé. Pede para quem? Para Deus. Porque o que está acontecendo hoje, como eu vejo, é uma falta de Deus. A pessoa não tem fé porque ela não acredita em Deus. Ela está mais no material, aqui, as coisas visíveis, palpáveis. Ela não está sacando o outro lado. A gente não é corpo só, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente é um corpo que habita uma alma. Não acaba tudo aqui, né? A vida é eterna. Aí fala assim, tá bom, mas você acha. Interessante que eu falava, a vida é eterna, assim, creio na vida eterna e tal. Achava que eu estava tudo bem, maravilha. Quando meu filho morreu, eu tive uma experiência de eternidade. Isso explicar para vocês, entendeu? Eu fui me vi mergulhada no cosmos, mas era eu, totalmente. E a percepção que eu nunca vou morrer. Então, eu tive a percepção da eternidade. Aí mudou totalmente, mudou mais ainda, entendeu? A responsabilidade que você faz. Porque você eternamente, você vai viver eternamente. Então, o que eu vejo hoje é a falta de Deus. E quando a Virgem vem, parece, ela vem como mensageira de Deus. Sabe? A mensageira de uma cristão, assim. O pessoal, acorda, sabe? Isso não acaba aqui não, com a morte. A morte é o passar para outro plano, né? E hoje essa pandemia, por exemplo, eu acho que está ensinando muita coisa e fala assim, mas Deus está vendo, está acontecendo, essas tragédias todas naturais. Sim, Deus está vendo, mas Ele não é responsável. Quem fez isso? Quem está fazendo isso? Quem está destruindo o planeta? Nós, né? Nós não pessoalmente, mas não é o homem que está destruindo o planeta. Então, todas as tragédias são previstas já. Mas a gente pode parar isso? Pode. Com oração. Então, é isso que eu Sim, acho. Assim, que não é, de repente, você não tem fé, pede o dom da fé. o poder da oração, né, Ana? Eu lembro quando a gente conversou, uma das coisas que você comentou foi a questão da oração. Eu confesso que desde a primeira vez que a gente conversou, eu particularmente venho refletindo bastante sobre isso também, né? A importância de tudo isso, obviamente, cada uma dentro do seu tempo, mas é sempre bom ouvir que existe um caminho, e aí é o momento de cada uma de nós, né, poder escolher ele. Então, eu quero super te agradecer por compartilhar com a gente esse momento de vida, né? Esse começo, meio não tem um fim, graças a Deus, né? Estamos aqui para continuar e esperamos ter a oportunidade de ouvir mais uma história aí. Também agradeço novamente a Gisele, vocês que estão acompanhando a gente, se mantenham aí online, né? Em breve temos novos capítulos, novos episódios. O Grupo Mulheres do Brasil Nuca Campinas está aberto. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre nós, é só seguir a gente nas redes sociais, Grupo Mulheres do Brasil Nuca Campinas. E para fechar, agradecer ao nosso parceiro, Cosnatec, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de inovação, que nos auxiliou hoje aí com a gravação do vídeo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.